Sabe, sentar no trono mais poderoso do mundo antigo pode parecer o auge, né? Mas a verdade é que, para os reis injustos da Bíblia, isso não era garantia de um final feliz. Pelo contrário, era, na verdade, o começo de uma contagem regressiva. E é exatamente isso. Para esses governantes, o poder não era, sabe, um cheque em branco. Era um teste divino e um teste com consequências bem severas. As histórias deles são um alerta, e um alerta bem poderoso. Então, vamos mergulhar um pouco mais fundo nisso. Pensa bem, esses reis tinham tudo. Tudo mesmo. Poder, uma riqueza absurda e, mais importante, a lei divina ali na mão deles. Mas mesmo assim, eles escolheram o caminho da rebeldia. E com isso, acabaram selando o próprio destino trágico. E aqui, olha, tá o ponto central de tudo. Ser rei não era só um cargo político, era muito mais. Era um chamado espiritual. Imagina só, cada decisão, cada ato de justiça ou de crueldade, tudo isso ecoava direto na esfera divina. O que estava em jogo era altíssimo. Bom, para a gente entender esse padrão de rebelião, a gente precisa começar pelo começo, né? E o começo tem nome, Jeroboão. Ele foi o rei que basicamente criou o molde do que não se devia fazer. O modelo que, infelizmente, muitos outros reis acabaram seguindo. O legado de Jeroboão não tem nada a ver com construir palácios ou cidades. O legado dele foi de corrupção espiritual. Ele ficou marcado na história por uma coisa: por ter desviado uma nação inteira do caminho certo. E o que motivou isso tudo? Bom, foi medo. Medo político. Ele ficou com receio de que o povo dele, viajando até o templo em Jerusalém para adorar a Deus, acabasse voltando a ser leal ao Reino do Sul. Então o que ele fez? Ele tomou uma decisão desastrosa. Criou os próprios centros de adoração, com 2 bezerros de ouro. Um ato de idolatria que mudou tudo. E a resposta divina veio rápido e veio forte. A profecia de Aías não deixa margem para interpretação, sabe? A linguagem usada é chocante de propósito, para mostrar o tamanho da gravidade do pecado de Jeroboão. E a profecia, claro, se cumpriu. O pecado de Jeroboão custou muito mais do que o reinado dele. Custou a família inteira, que foi aniquilada. É um exemplo clássico de causa e efeito, né? A rebelião levou à ruína completa. Agora, vamos olhar mais de perto para outros 2 exemplos bem marcantes. São reis que foram derrubados por suas próprias falhas internas. De um lado, a gente tem Saul, que foi consumido pela inveja, e do outro, Acabe, um rei que a Bíblia diz que literalmente se vendeu para fazer o mal. Olha, a história de Saul é quase uma tragédia psicológica. Ele não começou mal, sabe? Mas aí a inveja apareceu. Quando ele ouviu o povo cantando louvores a Davi, aquela sementinha de inveja começou a crescer e envenenou ele por dentro. Daí veio a paranoia, que levou desobediência a Deus, e quando Deus se silenciou, Saul entrou em desespero. Chegou ao ponto de quebrar a própria lei e consultar uma médium. O fim dele foi solitário, foi violento, ele tirou a própria vida no campo de batalha. Então, se a queda de Saul foi por uma fraqueza interna, o caso de Acabe é diferente. A descrição dele é de alguém que buscou o mal ativamente, que se entregou de corpo e alma. Dizem que ele fez mais para provocar a ira de Deus do que todos os outros reis que vieram antes. E claro, teve uma grande influência da esposa dele, a famosa Jezabel. E a forma como a justiça divina alcançou Acabe é de arrepiar. Tudo começou com a ganância pela vinha de um homem chamado Nabote, que acabou sendo assassinado por isso. Anos se passaram, sabe? Acabe deve ter pensado que tinha se safado, mas não. No meio de uma batalha, uma única flecha perdida, atinge justamente ele. E o final? Quando foram lavar a carruagem dele, os cães apareceram e lamberam o sangue, cumprindo a profecia de Elias nos mínimos detalhes. E quando a gente pensa que não pode piorar, a história nos apresenta Manassés. Ele é considerado o rei mais perverso, mais ímpio de toda a história de Judá. Ele não só seguiu um mau exemplo, ele elevou a rebelião a um nível que ninguém nunca tinha visto. Olha, a lista de pecados de Manassés é assustadora. Não foi só desobediência, foi uma profanação calculada. Ele não só adorou outros deuses, ele colocou ídolos dentro do templo de Deus, o lugar mais sagrado de todos. E o pior, o horror absoluto, ele sacrificou os próprios filhos. Com isso, ele não selou apenas o destino dele, mas o de toda a nação. E o fim dele foi tão humilhante quanto os seus crimes foram terríveis. Pensa só, o rei todo-poderoso de Judá foi capturado pelo exército assírio, amarrado com ganchos no nariz
e arrastado como um animal para o cativeiro na Babilônia. Uma queda, assim, espetacular para o rei mais perverso de todos. Então o que a gente tira de todas essas histórias trágicas? Qual é a mensagem que fica? Bom, tem uma lição muito clara, muito forte, que continua ecoando até hoje. E a verdade é bem simples, na verdade. Esses finais, a morte de Saul, a captura humilhante de Manassés, nada disso foi acidente, não foi azar, foi consequência. Cada um desses finais trágicos foi o resultado direto da rebelião que eles mesmos plantaram ao longo da vida. É aquela velha história, colheram exatamente o que plantaram. Essa, no fundo, é a grande lição. Não importa o tamanho da coroa na cabeça, o poder aqui na Terra é passageiro. E ninguém, absolutamente ninguém, está acima da lei maior, da lei divina. Essas histórias servem para lembrar a gente de uma coisa. A justiça, no fim das contas, alcança todo mundo, do cidadão mais comum ao rei mais poderoso de todos. E é com essa pergunta que a gente fica, né? As histórias desses reis mostram que o preço a ser pago foi terrível. Mas a questão continua no ar, fazendo a gente pensar sobre poder, sobre responsabilidade e sobre aquele inevitável acerto de contas que a injustiça, uma hora ou outra, sempre acaba trazendo.